Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Professor Valci na área, você que achou que ia estar livre de mim, se enganou. Vamos aí uma pequena revisão, ou melhor, a correção daquela bateria de exercício que foi enviado para vocês anteriormente. Direcionada essa bateria para os alunos da primeira série lá da escola CGB, mas claro, você aí, aluno de ensino médio, pode assistir esse vídeo que será de grande proveito para todos vocês, ok? Então vamos começar? Exercício 1, PUC São Paulo 2019. Como ao tempo em que o império se enfraquecia, a religião cristã se afirmava. Os cristãos exprobavam aquela decadência aos pagãos, e estes pediam contas dela, a religião cristã. Diziam os cristãos que Diocleciano perdera o império associando-se a 3 colegas, porque cada imperador queria fazer despesas tão grandes e manter exércitos tão fortes como se ele fosse único, que por isso, não sendo proporcional ao número dos que davam, ao número dos que recebiam, os encargos se tornaram tão grandes que os agricultores abandonaram as terras e eles viraram florestas. Então aí uma citação de Charles Sequin, citando Montesquieu. Então vamos lá. Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência. Então, a partir do texto, pode-se entender que a crise do Império Romano decorreu dentre outros fatores. Vamos lá. Item por item. Da entrada dos chamados povos bárbaros que intensificaram as trocas comerciais. Opa, parou aí, ganhando tempo. Trocas comerciais. Não. A entrada dos povos bárbaros decorreu na invasão e decadência do Império Romano. Item 2, item B, da ascensão do cristianismo, religião que negava a divindade do imperador, e dos altos custos militares, levando à inevitável oneração dos tributos sobre os agricultores. Oneração, para quem não sabe, sobrecarga, ou seja, todos os tributos foram para cima dos agricultores. E aí, o que você acha? Pode ser? Vamos deixá-la quieto aí então, vamos passar para a letra C. Da expansão territorial constante, o que levou à situação de camponeses livres, a substituição, de camponeses livres por escravos, causando o êxodo rural. Na verdade, esse período não causa um êxodo rural, e sim um êxodo urbano. É ao contrário, tá galera? Letra D, D de Valci, ou D de doido, das trocas culturais com outros povos, o que levou às críticas internas ao poder central, já que permitiu a penetração de ideais republicanos trazidos pelos povos bárbaros. Parou aí, ideais republicanos. A república, ela é romana, então ela não foi trazida por outros povos. Então vamos voltar lá na letra B. Ascensão do cristianismo? Sim, o cristianismo foi a religião que primeiro foi perseguida pelos romanos e depois foi exaltada e ganhou destaque dentro do Império Romano. E os altos custos militares, óbvio, o que vai fazer com que os tributos cresçam em cima dos agricultores, fazendo com que eles não tenham condições de pagá-los, beleza? Então, a primeira questão, item B. Certo? Quem acertou, marque aí, beleza? Aplausos, quem errou, corrija. Vamos para a segunda. Seguindo aí, galera, questão 2, Unesp 2014. Apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos. Além de seus funcionários, da manutenção das estradas, realização de obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. Vamos lá! Os gastos militares intensificaram-se a partir dos séculos 3 e 4 depois de Cristo, devido ao quê? Ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro da África? Não. Esse é um período do final do Império Romano que eles estão no que a gente chama de Pax Romana, um período em que o Império Romano dá uma segurada nas suas invasões, o que vai causar, consequentemente, a crise de mão de obra, já que eles não vão mais capturar escravos, e isso vai ser um dos momentos de tensão, principalmente porque a falta da mão de obra, a falta de soldados vai causar o enfraquecimento do Império Romano.
B. Perseguições contra os cristãos. Não, como nós vimos na questão anterior, o cristianismo ele cresce no final do Império Romano. Continuando, item C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Pode ser? Pode ser, mas vamos ver a seguinte. Letra D. Anseios expansionistas que levaram os romanos a buscar o controle armado e comercial do Mar Mediterrâneo? Não. E a guerra contra Cartago pelo controle das terras do norte da África e na Península Ibérica? Também não. O que vai atrapalhar as contas do Império Romano é a necessidade da defesa diante de ataques simultâneos de povos bárbaros da fronteira. E o que vai acontecer? Um grande erro por parte do imperador romano. Ele vai contratar os chamados mercenários, ou seja, várias pessoas de povos bárbaros vão ingressar no Império Romano, recebendo salários, vão aprender as técnicas romanas e depois vão usá-las contra o próprio império, beleza? Seguindo, questão 3, FUVEST 1993, uma agora sobre feudalismo. O feudalismo medieval nasceu no seio de uma época infinitamente perturbada, que nem vocês. Em certa medida, ele nasceu dessas mesmas perturbações. Ora, entre as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Mark Bloch no seu livro A Sociedade Feudal. O texto refere-se... Letra A. As invasões dos turcos, lombardos e mongóis que a Europa sofreu nos séculos 9 e 10 depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Tem uma parte dessa alternativa que está certa, a questão do esfacelamento do Império Carolíngio. Lembrem vocês, Império Carolíngio é o Império dos Francos, que teve o seu ápice com Carlos Magno. O que não está correto é a questão dos povos que realizaram as invasões. Letra B. Invasões prolongadas e devastadoras dos sarracenos, húngaros e vikings na Europa nos séculos 9 e 10, ao sul, leste e norte, respectivamente, depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Como eu disse na questão anterior, essa parte está correta, mas e a primeira parte, está? Bora passar para outra alternativa, depois a gente volta no item B. Item C. Lutas entre camponeses e senhores. Opa, parou aí. Existia na Idade Média a relação de fidelidade, o respeito total entre camponeses e os senhores. Não havia, nesse início, essa luta. Vai ter lá no final as famosas Jacquerie, as revoltas camponesas, mas isso é entre outro contexto. Tumultos e perturbações provocadas pelas constantes fomes, pestes e rebeliões que assolavam as áreas mais densamente povoadas pela Europa. Questões, vão ter pestes, vão ter algumas rebeliões, vão ter fome? Sim, mas como eu disse anteriormente, em outro contexto. E a Europa nesse período não tinha grandes áreas densamente povoadas. Havia mais territórios, aglomerações na parte rural. Não havia grandes cidades como tem hoje em dia, até porque foi o período de esfacelamento do Império Romano, do Império Carolíngio, e as pessoas fugiram para a parte rural, onde era mais seguro. Combinação de fatores externos, invasões e introdução de novas doutrinas e heresias, e internos, escassez de alimentos e revoltas urbano-rurais. Não, principalmente na questão de introdução de novas doutrinas e heresias. O povo, nesse período, ele era, na sua maioria, cristão e tinha o grande medo da religião, a questão dos padres. A famosa frase, a vontade de Deus. Então, eles morriam de medo de serem penalizados ou de serem punidos pela igreja. Então, voltando lá, item certo é o item B. São invasões prolongadas, sarracenos. Sarracenos, vocês sabem, quem já assistiu lá o filme As Cruzadas, sabe que os sarracenos são povos árabes. Então, povos árabes, húngaros, vikings, eles atacam de várias frentes da Europa. Leste, norte, sul, o que vai fazer com que o Império Carolíngio, que tinha crescido tanto, enfraqueça e caia definitivamente. Ah, não sai. Tava demorando uma enroscada dessa. Quarta questão, FUVEST 2018. Um grande manto de florestas e várzeas cortado por clareiras cultivadas, mais ou menos férteis.
Tal é o aspecto da cristandade, algo diferente do Oriente muçulmano, mundo de oásis em meio a desertos. No local, a madeira é rara e as árvores indicam a civilização. No outro, a madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A religião que no Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras, cresceu no Ocidente em detrimento às árvores, refúgio dos gênios pagãos que monges, santos e missionários abatem impiedosamente. Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval. Então, acerca das características da cristandade e do Islã no período medieval, pode-se afirmar que: letra A. O cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, enquanto a religião muçulmana teve como base inicial cidades e os povoados da Península Arábica. Aí parou-se aí. O cristianismo ele começa a se desenvolver dentro de Roma, dentro do Império Romano. Não é necessariamente dentro do meio rural, ok? Concentração humana assemelha-se nas clareiras e nos oásis que se constituíam como células econômicas, sociais e culturais, tanto da cristandade quanto do Islã. Ou seja, a questão estava fazendo uma analogia entre a humanidade e a clareira e os oásis. E aí, como é que pode ser? Vamos ver as outras? C. A cristandade é considerado negativo do Islã. Fala alguma coisa nisso? Há alguma contraposição lá no texto? Não, assim uma comparação. Letra D. O clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, combateu as práticas pagãs muçulmanas, arraigadas nas florestas e nas regiões desertas da cristandade ocidental. Também não. As práticas consideradas pagãs, mas elas vêm da civilização árabe, elas não estão instituídas apenas em áreas de florestas ou coisas parecidas. Letra E. A expansão econômica islâmica caracterizou-se pela ampliação das fronteiras de cultivo, em detrimento das florestas, e um movimento inverso àquele verificado no Ocidente medieval. Também não, como o próprio texto diz, poucas árvores, sinal de civilização e de cidades. Ou seja, a comparação aí é a letra B. A concentração humana assemelha-se nas clareiras e nos oásis, que se constituiu como células econômicas, sociais e culturais, tanto na cristandade quanto no Islã. As clareiras abertas no Ocidente serviam para a propagação do Islã. As clareiras abertas no Ocidente serviam de propagação do cristianismo. E os oásis no deserto, propagação do Islã. Ok? Vamos para mais uma? Tá cansado aí? Eu nem tô cansado aqui ainda. Fala sério, tu tá aí na tua casa, tomando aquele café, almoçando, jantando, sei lá que hora que tu tá me vendo, mas vai me ver que eu sei. E eu tô aqui em pé, me sentindo William Bonner, se é que você me entende. Não é pela voz não, tá, gente? É a antiga bancada do Jornal Nacional. Quinta, PUC Campinas 2014. A civilização islâmica desempenhou um importante papel na história da matemática, não só por ter preservado a sabedoria antiga, mas também por tê-la desenvolvido. O seu papel inovador na álgebra, graças ao uso da numeração árabe do zero. A matemática foi usada pelos sábios islâmicos com objetivo religioso, como a elaboração do calendário e o cálculo da Qibla, ou seja, da orientação da cidade sagrada de Meca, no sentido da qual se devem realizar as orações. Isso aí, esse cálculo é muito importante para eles. Em certos horários, eles realizam as suas orações. E onde quer que estejam no mundo, através desses cálculos da Qibla, eles se direcionam para Meca e realizam as suas orações voltadas para a sua cidade sagrada. O conhecimento histórico e o texto permitem afirmar que, além da importante contribuição deixada por essa civilização, letra A, as atividades econômicas de mercadores e banqueiros árabes na Europa Ocidental favoreceram o surgimento de valores culturais e científicos que marcaram todo o mundo moderno. Aí não. Primeiro que o Islã ele vai surgir no Oriente e não no Ocidente. Ele chega ao Ocidente? Sim. Ele chega depois do que nós chamamos na história de a expansão árabe, que vai descer por parte do Oriente, entrar pelo Egito, cortar a África, atravessar o Saara até a Península Ibérica, por onde eles ficam por mais ou menos 700 anos, ok? O Islã exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores, principalmente no que se refere
a organização social mais igualitária e a estrutura administrativa. Também não, eles trabalham sim a questão administrativa, tanto que o Alcorão ele não é só um livro religioso, lá também está como as pessoas devem administrar e governar, mas eles não são assim, uma sociedade muito igualitária. As diferenças, as hierarquias ocorrem dentro do Islã como em qualquer outra religião. A civilização muçulmana, ao difundir a cultura oriental por vasto território do mundo antigo, contribuiu para preservar as noções de cidadania e de direito que embasam a cultura ocidental. Não, vocês sabem que a religião que embasa a cultura ocidental, principalmente nesse período, é o cristianismo. Dentre os legados dos árabes da Baixa Idade Média e que se mantém na vida contemporânea, destaca-se a idealização e a valorização do trabalho manual em todas as dimensões. Primeiro que esse legado na Baixa Idade Média não há assim um grande legado, há sim uma grande disputa, principalmente porque a Idade Média ela é comandada principalmente pela ideologia cristã. E as traduções árabes estudadas na Europa medieval propiciam a sobrevivência da cultura clássica greco-romana, que contribuíra para dar origem ao Renascimento. Aí sim, até porque a cultura muçulmana, desde o seu início, ela valoriza muito as ciências, enquanto a Europa Ocidental ainda está vivendo a vontade de Deus, os muçulmanos já escreviam até livros de medicina e a praticavam no seu dia a dia, remédios, as questões das ciências exatas, matemática e coisas parecidas, ok? Sexta e última, vamos parar na sexta, depois é lógico que eu volto, mas para não ficar muito cansativo nem para mim nem para vocês, vamos até aqui na sexta questão. Civilização bizantina. Civilização bizantina, para quem não sabe, é o mesmo que Império Romano do Oriente, beleza? A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural. Assinale importante e preponderante contribuição artística bizantina que se difundiu expressando forte destinação religiosa. Direto e reto com vocês. A arte bizantina que mais fez sucesso e que mais se propagou pela Europa, vivendo até nos dias atuais, são os famosos mosaicos. Que é mosaico? Constituir uma imagem através de pequenos fragmentos coloridos. E a questão das cúpulas, as famosas abóbodas, aquelas construções arredondadas que a maioria dos templos religiosos tem até hoje. Certo? Galera, vamos ficando por aqui. Esse vídeo vai chegar até vocês através do YouTube. Vai lá, curte, toca sininho, beleza? Vamos aí, professor Valci, encerrando aqui, mas volto em breve com vocês. Valeu!